Clio, o lançamento em Portugal. O lançamento do Clio em Portugal foi o acontecimento mais importante no mercado em 90. Este lançamento devia ser um sucesso. Por quê? Clio é um automóvel dos anos 90. Porque Clio representa mais de 50% do volume de vendas no mercado. Porque Clio deve permitir à Renault de manter a liderança em Portugal. Vamos ver em conjunto como nos organizamos para lançar Clio. Bom, umas breves palavras sobre os objetivos e a estratégia desta campanha. Objetivos essencialmente 3. Notoriedade para o produto, muita comunicação sobre o produto e um convite aos ensaios. Como atingir estes objetivos? Primeiro que tudo, com muita planificação, muito trabalho, muita criatividade e, sobretudo, com uma enorme vontade de vencer. O primeiro grande acontecimento teve lugar no dia 1 de setembro, data a partir do qual todo o país se cobriu de estranhos e misteriosos cartazes. Lembram-se? Recordam-se das perguntas que todos faziam? O que é? Como é que isto vai acabar? Foram 610 cartazes afixados em todo o país. Mas foi mais. Foi muito mais. Foram 27 stands colocados nas principais cidades. Foi um balão gigante, especialmente vindo de Inglaterra e colocado no Parque Eduardo VII. Foi um filme de televisão com 10 segundos, forte, emocionante, pleno de energia. A tudo isto, chamamos a fase teaser. Teaser quer dizer expectativa. E durante 14 dias, podemos afirmar que Portugal viveu na expectativa. Enquanto o país se interrogava, a Renault portuguesa voava para Genebra. Conseguimos reunir numa convenção europeia em Geneve clientes, frotistas, rentacares e as organizações do Estado que nos compram automóveis. Conseguimos também ter presentes nessa mesma reunião líderes de opinião e os VIPs e, obrigatoriamente, a rede de concessionários, representada pela primeira vez pelos concessionários, pelos seus agentes, os agentes mais importantes, os agentes A, e por todos os chefes de vendas da rede. Quando regressaram a Lisboa, os participantes tinham uma surpresa à sua espera. No parque do aeroporto, centenas de Clio estavam prontos para os levar até à Renault portuguesa. Foi um enorme cortejo pelas ruas da capital que terminou numa recepção, onde todos receberam ofertas e documentação exaustiva sobre o novo modelo. Subitamente, de 14 para 15 de setembro, eis que tudo se transforma. Os cartazes com o ovo e o Sprinter transformam-se em cartazes Clio. Os stands com o ovo transformam-se em stands Renault Clio. E isto em todo o país.
mesmo tempo, o filme de 10 segundos estava a transformar-se numa grande campanha com filmes de 45 e 30 segundos, 61 exibições em apenas 17 dias. São filmes espetaculares, mas sabem o que está por trás deles. O arranque do filme na televisão é a segunda fase, que visa criar uma notoriedade muito forte para o produto, que chamamos a fase de revelação do produto. A ideia toda da campanha, transmitida pelo filme, é a ideia dos Transformers, que são esses brinquedos que podem se transformar em caminhão, em disco voador, etc, etc. A ideia sendo que as novas exigências dos condutores dos anos 90 fazem que, para um mesmo carro, uma pessoa quer várias utilizações. É por isso que tentamos dizer com o filme e o claim Clio e tudo se transforma, o Clio é o produto adaptado às exigências dos novos condutores. A segurança transforma-se no domínio absoluto da estrada. A força e o dinamismo têm uma forma nova, plena de energia. Renault Clio e tudo se transforma. Essa fase de revelação foi apoiada por uma campanha que visa o convite ao ensaio do carro, porque pensamos que uma das vantagens do Clio em relação à concorrência só ia ser descoberto com o ensaio ao vivo do produto. Por isso demos uma importância muito forte a essa fase. E, entretanto, o que se passava nos concessionários? Os concessionários enchiam-se de automóveis Clio, de cartazes e catálogos e, sobretudo, enchiam-se de um público ávido de experimentar o novo modelo. Conseguimos mostrar assim, sem complexos, aos nossos clientes que o Clio pode ser confrontado com todos os seus concorrentes diretos e mesmo de outros segmentos, porque o Clio é uma pequena viatura, ou num segmento das pequenas viaturas, o grande automóvel dos anos 90. O sucesso foi tal que, no primeiro mês, foram feitos 5.000 ensaios e vendidos 3.620 automóveis. A aposta da Renault começava a ser ganha. O lançamento do Clio em Portugal para nós são 22.500 vendas em 1991. A espetacularidade do lançamento comercial só encontrava paralelo nos meios de comunicação. Para aumentar o impacto da campanha, criamos operações inéditas, cujo principal objetivo era chamar a atenção das pessoas de uma maneira diferente de uma campanha publicitária tradicional. Por isso fomos buscar os diários mais conhecidos, o Diário das Notícias e o Público, e convidamos outras empresas a fazer a publicidade conjuntamente com a Renault para introduzir o Clio nas suas campanhas normais. As edições de 17 de setembro do Diário de Notícias e do Público ficarão como um marco na história do marketing e da publicidade em Portugal. Reparem como os próprios anúncios classificados se transformaram em algo de surpreendente e muito bem humorado. Um pouquinho mais tarde, fizemos uma operação que teve um grande sucesso, utilizando o segundo aniversário da revista Máxima. O Clio aparece na capa e depois descobrimos o Clio por inteira com um concurso que permitia ganhar a feliz eleita o carro do ano. Esperamos que seja o carro do ano. Entretanto, verdade seja dita, milhares de pessoas continuavam a circular nos seus automóveis, nos velhos automóveis dos anos 80. Para eles, a Renault executou uma peça especial para ser colocada nos para-brisas com um convite muito forte para virem comparar o novo Renault Clio ao seu atual automóvel. Sensivelmente por esta altura dos acontecimentos, entra em cena um novo personagem, o simpático coelhinho Clio,
oferecido a todos os bebés que nasceram em Portugal no dia 17 de setembro. Entre os pais desses bebés foi sorteado um Renault Clio. Sabe quem ganhou? Veja. Parabéns. Mas este cartaz é novo. O que é isto? Faltava cumprir uma outra tarefa, que era a tarefa do posicionamento do carro. Posicionar o carro significa lhe dar um determinado status em relação aos objetivos que tínhamos. Esses objetivos são seduzir os homens e as mulheres dos anos 90, então resolvemos ilustrar essas pessoas de uma maneira muito moderna, um tratado gráfico muito anos 90, que deu coisas, como vocês já viram, com 4 eixos, isso é um dos eixos, funcionava primeiro com personalidade viva e depois o Renault Clio ficava associado, retomando um dos símbolos da campanha, podemos ver de uma outra maneira, com a força viva, vimos também nos cartazes, e depois apresentava-se o Clio, simbolizando isso. Isso tudo para mostrar a grande potencialidade do Clio para se adaptar a todos os estilos de pessoas e o estilo de condução que pode existir hoje em dia em Portugal como no resto da Europa. Foi assim o lançamento do Renault Clio em Portugal. Foi um trabalho de equipa, um trabalho de equipa interna e com a nossa agência de publicidade, um trabalho de divisão de tarefas e de responsabilidades que correu extraordinariamente bem, que nos uniu ainda mais e pelo qual me sinto muitíssimo satisfeito. A última palavra terá de ser inevitavelmente para todos os que já escolheram o Renault Clio. Agora, cabemos a nós, homens de pós-venda, confirmar aos clientes, que tiveram razão nas suas escolhas. E pronto, se estivéssemos a falar de um automóvel vulgar, este seria o final da nossa história. Mas como se trata do Renault Clio, podemos ter a certeza de que tudo está apenas a começar e a transformar-se.